para celebrar o encontro de Jesus com os discípulos após a ressurreição, o terceiro, quarto encontro narrável. Se a gente for seguir a sequência de Lucas, de João, e também a descrição que Paulo faz em 1 Coríntios, no capítulo 15, esse seria o quarto encontro, porque houve alguns em Jerusalém rápidos, houve o encontro dele com aqueles dois que iam para Emaús, e há aqui em Mateus, em João, no capítulo 21, a narrativa de que Jesus encontra outra vez com alguns dos seus discípulos na Galileia. Vocês lembram que depois da ressurreição, quando Pedro estava naquela agonia de alma e de culpa muito grande, uma mensagem é enviada a ele através de um porta-voz absolutamente fidedigno, que diz para que os discípulos viessem para Galileia e que Pedro não deveria estar ausente daquele grupo, porque na Galileia eles encontrariam outra vez com Jesus. O único nome explicitamente mencionado é o de Pedro. Dizei aos meus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galileia e lá me verão. E a narrativa de João 21 nos coloca outra vez aqui na Galileia, depois de todos os episódios de Jerusalém, depois das humilhações, depois da crucificação, das primeiras manifestações de Jesus ressuscitado, a Maria Madalena, aos 11 com as portas fechadas, depois aos 11 outra vez, aliás aos 10 com as portas fechadas e Tomé ausente, depois da terceira vez aos 11, Tomé presente, Judas já não fazia parte desse cenário. Tem aquela experiência de Tomé que, quando ouve a história, diz: se eu não pegar, se eu não vir, de modo algum acreditarei. Então há um terceiro encontro, Tomé presente, e Jesus logo diz: vem Tomé, vê, o espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho, pega aqui a tua mão, põe-na no meu lado, vê as minhas mãos, olha para mim, vê todas as marcas e as contingências da história que tu viste, que tu observaste. E aí, na sequência disso, o quarto episódio de encontro é este que se dá aqui no Mar de Tiberíades, porque estas águas, como vocês já ouviram, tem muitos nomes, muitos apelidos. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Magadon, por causa de Magdália, de Magadon, a cidade de Magadon ali, logo saindo de Tiberíades, de onde era Maria Madalena. Maria Madalena é Maria de Magdália, Maria de Magadon. Mar de Geresa, por causa de uma das grandes, das 10 cidades de Decápolis, Geresa, então também esse nome foi atribuído a este lugar. Mas aqui em João, ele é chamado de Mar de Tiberíades, pela proximidade, e está entre Tiberíades e Cafarnaum, um ambiente que eles conheciam perfeitamente bem, no qual eles transitavam a vida inteira desde meninos. Cresceram aqui, se fizeram aqui, amaram aqui, sofreram aqui, escolheram namorar aqui, desnamorar aqui, casar aqui. Pedro, mais especificamente, ter sua família aqui na região de Cafarnaum, enfim, era a casa deles, era o mundo deles. E Jesus lá em Jerusalém disse: voltem para lá, porque vocês vão me encontrar lá. O interessante, no iniciozinho dessa narrativa, é que João faz questão de descrever quem são os que estão presentes aqui no Mar de Tiberíades, quando Jesus a eles se manifestou.
dizendo no verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era o próprio João, autor do Evangelho, e o seu irmão Tiago, e mais 2 dos seus discípulos, que não são mencionados. Então Simão Pedro disse, vou pescar. Não foi nem vamos. Pedro é aquele cara que ele diz que vai, quem gosta vai junto, quem não gosta fica vendo. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, pescando, aí na frente nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João fazendo uma alusão a si próprio, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Era uma pesca de homem. Então Pedrão estava peladão. Quando João disse ao Senhor, ele botou alguma coisa para se cobrir, se arremessou lá de uma distância que não deveria ser muito longa. Por que não deveria ser tão distante? Porque era possível conversar. Se eles estivessem muito distantes, não dava para ver diálogo. Também ninguém fica pescando muito distante da margem. A abundância de peixes, na maioria das vezes, acontece nas imediações entre a margem e um pouco mais para lá. Mas é o diálogo que explica que a distância não era tão grande assim. Quando Pedro ouviu dizer, da parte de João, que com certeza deveria ser o Senhor, ele se veste, se lança na água e vem nadando. E você tem que imaginar esse cara vir chegando dali, todo molhado, se aproximando e botando os pés no chão, que não era este, porque a Galileia sofreu uma quantidade enorme de aterros, de maus tratos durante milhares de anos. Isso aqui ficou abandonado, ficou pantanoso. Foi o retorno dos judeus para cá, do povo de Israel, que foi reorganizando essa área. Mas há 2000 anos atrás o mar era o mesmo, mas provavelmente a praia tivesse configurações menos pedregosas quanto essas que a gente vê aqui. Esse é o cenário mínimo que precisa ser reconstruído. Então, Pedro se vestiu e pulou na água e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. É uma distância próxima, 100 e poucos metros daqui. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima das brasas peixes, e havia também pão. Era a refeição que Jesus tinha preparado. Disse-lhe Jesus, trazei agora alguns dos peixes que acabastes de apanhar, porque tinha uns pouquinhos ali. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava ao conjunto dos discípulos.
Era a quarta porque ele tinha se manifestado àqueles dois no caminho de Emaús que não estão aqui incluídos na narrativa de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe haver dito pela terceira vez: tu me amas? E perguntou-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando tu eras mais moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por aí para onde tu querias, com essa tua impetuosidade toda. Quando, porém, fores velho, estenderás a tua mão e outro te vestirá e te levará para onde tu não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E quando João escreveu esse evangelho, isso já tinha acontecido. Por isso ele nem conjuga isso na perspectiva futura, haveria. Ele já põe no passado, havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou Jesus: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também na praia o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o autor do evangelho, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo Pedro a João andando atrás deles, perguntou a Jesus: bom, o senhor já falou da minha morte, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Há uma quantidade imensa, infinita de coisas a serem ditas neste episódio. Eu já preguei sobre este texto, meu Deus, centenas e centenas de vezes no curso da minha vida. Primeira vez que eu gravei em Israel, no início da década de 80, eu terminei o documentário sobre a Galileia aqui neste lugar, que naquela ocasião o mar estava muito mais baixo, e eu me lembro que saí andando naquela direção, e a câmera filmando de longe. Cada grupo que vem aqui, nesses 30 e tantos grupos que já vieram, a gente sempre os traz a esse cantinho aqui. Em cada ocasião, eu tento falar neste texto, sempre olhando por um aspecto diferente, até porque muitas vezes há muitas pessoas que já tinham vindo em outras ocasiões. Hoje, eu não tenho nenhuma pretensão e nenhuma perspectiva a não ser lembrar a vocês de alguns princípios da vida que estão presentes nessa narrativa. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que estava acontecendo no coração de um homem culpado, carregando uma culpa enorme na alma. Aquele mesmo homem que tomava a frente de tudo, que dizia, como por exemplo lá em Cesareia de Filipe: de modo algum tu irás para a cruz. Que chegou a dizer em outra ocasião, quando Jesus mencionou a morte: isso não vai te acontecer, se eu estiver presente, eu morro no teu lugar, eu dou a minha vida por ti. Jesus disse: tu
darias a tua vida por mim? Pedro, não fala tolice. É esse mesmo homem que diz, bom, se ele está indo para Jerusalém e está todo mundo dizendo que ele vai morrer lá, vamos então juntos para nós mesmos morrermos com ele. Dentre tantos outros arroubos de intensidade. E quando chegam lá, e o cerco vai se fechando, ele ainda tem aquele ímpeto no jardim do Getsêmani, onde nós estaremos daqui a mais 2 dias, de puxar de uma adaga e cortar a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote, e Jesus cura a orelha do homem, mas ainda tem aquele arrobo dele. Depois, quando ele vê Jesus ser levado, manietado para a casa de Caifás, aonde Deus permitindo nós estaremos no sítio arqueológico verdadeiro da casa do sumo sacerdote, lá na Baixada do Monte de Sião, quando estivermos em Jerusalém, Pedro ainda tem também a intensidade de vontade de acompanhar o ocorrido. Ele não se interpõe, ele não vai e compra briga nenhuma, mas o amor dele e a covardia tomada pelo amor à autopreservação, possuída e embalada pela pulsão do amor, faz com que ele nem faça o que disse que faria, nem tampouco desista de todo, como tinha acontecido com alguns outros, que quando Jesus foi preso, dispersaram e fugiram. Ele vai dar moita, fica assim de longe, entra na casa, senta no pátio, junto com os circunstantes presentes. Ele não consegue ficar calado, ele fala. Extremamente outspoken, o indivíduo. Se tivesse uma ocasião de dizer alguma coisa, ele diria. Faz perguntas. Aí logo começa a ser identificado. Primeiro ele é identificado pelo jeitão. É um jeitão caipira, aqui da Galileia, na aristocracia de Jerusalém. A casa do sumo sacerdote era um pequeno palácio. E Jerusalém era a cidade da aristocracia. O lugar onde estava a casa do sumo sacerdote no Monte de Sião era um lugar de elite, de nobreza. Então é um caipira na casa de um indivíduo que depois das autoridades romanas era a maior autoridade judaica no país. Aí olham para ele, não está vestido de modo conveniente, percebem o jeitão dele. Aí alguém olha melhor e diz, eu te conheço. Você andava com ele, vinha sempre bem na frente. Você era aquele cara altamente identificável. Aí Jesus disse, você está enganada. Falou para a criada que o identificou. Você está enganada, sou eu não. Não, devia ser assim, não era eu não. Aí daqui a pouco chega alguém e diz, você é da Galileia, eu conheço teu jeitão. Você andava com ele. Aí ele diz, eu já falei que eu não sou eu. Não sou eu. Aí daqui a pouco volta de novo a menina e diz, és tu sim. Aí o outro diz, é mesmo. Porque até o teu modo de falar, o teu sotaque galileu, o teu jeitão caipira, esse teu jeito country de ser, te denuncia. Aí ele mandou todo mundo para aquele lugar, diz o texto que ele passou a praguejar, literalmente é um pudor bíblico. Pudor bíblico. Para não dizer que ele falou palavrão, vai pra PQP, eu já falei que eu não sou, quem você diz que eu sou, ele largou todo o linguajar de impropérios que ele tinha para se diferenciar o máximo possível de Jesus, do bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jogou todo o veneno dele pro lado de fora, não sou eu não. E quando ele está nesse discurso de negação da identidade dele,
eu não sou eu. Nunca vi este homem, não o conheço. Já disse que não andei com ele, estou aqui apenas porque sofro de curiosidade mórbida e crônica. Só isto, mas não sou eu. Quando ele está nesse ímpeto, Jesus tinha dito a ele que naquela mesma noite ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E no auge das negações, da fuga de si mesmo, do encobrimento da sua identidade, do forjamento exterior de uma persona que não era a pessoa dele, para evadir-se do compromisso e da responsabilidade que poderia implicar e incidir sobre ele, sendo ele de fato um dos discípulos de Jesus, e pelo medo que ele tinha de que aquilo pudesse redundar na sua prisão e finalmente num tipo de destino semelhante ao de Jesus, como um exemplo gritante que se pudesse dar a todos quantos fossem os circunstantes e interessados na vida e na morte de Jesus, ele começa a dizer, não, não sou eu. Aí o galo canta, é a sonoplastia daquela madrugada. E quando o galo canta, ele ouve e diz, mas não é mesmo? Não é mesmo, meu Deus, que eu não sou ninguém? Realmente eu não sou eu não sou nada. Aí nisto, Jesus vem sendo tirado de dentro da casa, porque ele estava sendo examinado dentro da sala interior da casa de Caifás, e agora o tiram de dentro, ele tem que passar pelo pátio para ser levado para uma prisão domiciliar dentro da casa do sumo sacerdote, que era um dos únicos lugares em Jerusalém ou em Israel aonde uma residência poderia dar-se ao luxo de também conter uma prisão domiciliar no underground, pela importância da figura que o sumo sacerdote representava. Quando Jesus vai sendo tirado, manietado, e vai botando o rosto para fora do pátio, o galo está cantando, Pedro ainda está falando, não sou eu, e ele dá de cara com os olhos de Jesus. É Lucas quem descreve esse encontro de olhares. Lucas é que diz, fitando o Senhor, sem dizer palavra nenhuma, só olhou. E não olhou com ira, não olhou com raiva, não olhou como quem diz, viu? Ou, não te avisei? É um olhar de ternura. Daí a descrição ser tão poética, é fitar. É só um encontrar de olhos. É só um olho no olho. Fitando o Senhor. Fitando o Senhor. Pedro caiu em si. E saiu correndo do pátio. E quando vocês estiverem lá, vocês verão que ainda hoje tem um pequeno bosque. Naquele tempo aquela área era toda ela bosqueada, livre de edificações, escura. Ele entra no bosque, na escuridão da noite, se agarra com as árvores, na solidão pavorosa, na agonia de agora sim já não saber quem ele é. E chora amargamente. Aí o Senhor, no terceiro dia, ressuscita, aparece a Maria Madalena, aparece aos dois no caminho de Emaús, aparece rapidamente a Pedro e manda aquele recado também, diz aos meus discípulos e a Pedro, que se dirijam a Galiléia e lá me verão.
Há aqueles encontros que eu narrei há pouco com os 10, com os 11, a esse episódio final aqui, que não é a última aparição, eu digo final, no que diz respeito a definir significados para Pedro. Porque até então, olha a delicadeza de Jesus. A delicadeza vem do fitar, sem nada dizer. Depois vem um recado sutil. Dizei a meus discípulos e a Pedro, que era o único que precisava ser ressignificado de maneira especial no meio de todos os demais. Era aquele indivíduo que tinha negado sua própria alma, sua própria identidade, seu próprio coração, seu próprio ser. E os demais encontros tinham sido encontros comunais. Timóteo tinha tido uma experiência mais pessoal, Tomé tinha tido uma experiência mais pessoal até com Jesus do terceiro encontro, lá em Jerusalém, do que qualquer um deles. Pega aqui, olha, vê que sou eu. Mas nada se tinha tratado ainda direto entre Jesus e Pedro. Aqui é o lugar desse tratamento, dessa terapia, dessa cura. Para esse homem, cheio de vontade de ter vontade, cheio de desejo de ter coragem, cheio de ímpeto, na intenção de se tornar valente, mas que correspondentemente ao seu desejo, existe uma claudicância em contrapartida. A sua coragem é impetuosa, mas uma vez que ela dá lugar a uma reflexão, ela se retrai. Ele é aquele mesmo que diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. O ímpeto é esse, eu vou. Mas no segundo momento, quando ele pensa, as reflexões dele sempre desmobilizam seus ímpetos poderosos e ele sucumbe. Ele afunda depois dos grandes gestos, dos grandes movimentos. Os seus movimentos não são fruto de consciência, são fruto de impulso. Na hora que ele reflete em cima um pouco, ele vai desmobilizando a intensidade do seu ser, e assim como naufragou naquele dia, vai naufragando psicologicamente em vários outros níveis e instâncias. Aqui é a hora da terapia, aqui é a hora da cura. E ele ouve quando João diz, em resposta a Jesus, quando Jesus, olhando daqui para lá, os vê não distante, pescando uma noite inteira sem nada apanharem. É outra vez uma cena, vejam os elementos de recobrimento, de reposicionamento, de overlapping, de colocar fato sobre fato na mente de Pedro. Quando Jesus o chamou pela primeira vez e disse: vem e segue-me, foi aqui pescando. Também tinham passado uma noite inteira pescando e nada haviam apanhado. Agora esse reencontro é aqui. Tinham pescado uma noite inteira e nada haviam apanhado. Repete-se a mesma cena, mesma frustração, mesma emoção, mesmo lugar, mesmo cenário. Aí Jesus pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Aí eles disseram: não. Jesus disse: lancem a rede à direita do barco e achareis. Eles lançam e Pedro vê o fervilhar. João não tinha visto que era Jesus. João entendeu que era Jesus, por quê? Por causa do episódio inicial da pesca maravilhosa. Foi uma inferência que ele fez. É coisa de Jesus. É assim que ele agiu com a gente no início. Vocês lembram como foi? É isso que João está dizendo. Não dá para não ser ele. Aí Pedro disse: é mesmo, e se veste e vem. Mas essa é a primeira base que ele põe, recria aquele cenário.
a mesma maravilha os alcança. E aí, quando chegam aqui, Jesus diz, tragam alguns dos peixes. Aí olha o mecanismo culposo em operação. Porque a culpa, enquanto não está tratada na graça de Deus, enquanto o indivíduo não se sabe totalmente perdoado por Deus e vem a se perdoar, porque não basta que intelectualmente eu saiba que eu fui perdoado por Deus, eu preciso emocional, existencial, psicologicamente, conscientemente me perdoar. O perdão de Deus tem que fazer com que eu me perdoe. Se o perdão de Deus não produz em mim a consciência de que eu estou perdoado, eu sou um perdoado atormentado, porque eu mesmo não internalizei, não tomei posse do benefício. É como anunciar-se que o Evangelho é boa nova, e você saber disso com a mente, mas não internalizar isso jamais como benefício pessoal para o coração. Aí o que acontece com ele é que quando Jesus diz, trazei alguns dos peixes, olha o que a culpa faz. A culpa superlativiza tudo. Jesus diz, trazei vós, é plural, peguem vocês. Mas vem a primeira superlativização. Trazei vós é entendido por ele como tragas tu. Vai ele sozinho lá e 153 grandes peixes. Deixa comigo. Ninguém chega, ninguém tasca, que essa é minha. Jesus diz alguns dos peixes. O cara traz todos que acabaste de apanhar. Aí lá vem ele, sozinho não ninguém. Em vez de catar uns poucos peixes de dentro, eles eram só 7, 8 pessoas comendo. Para que trazer 153 grandes peixes? Era peixe para fazer uma orgia de peixe. Mas ao invés de pegar alguns, ele pega todos. E o milagre foi que a rede não se rompeu. De tão idiotada foi a ação, tão estúpida foi a autopurgação, foi o sacrifício, foi a compensação, foi a vontade psicológica de se auto-justificar pelo esforço, que é algo que existe dentro de todos nós. Parece que não basta que meramente pela palavra Jesus nos diga, tu estás perdoado. Ou não basta que o silêncio de Deus cale o inferno, os céus e todas as vozes, nos dando serenidade e paz. A gente precisa entrar no jogo da compensação. E lá vem ele com os superlativos da culpa. A culpa tende a produzir um indivíduo que, enquanto não fica sarado pela consciência do perdão de Deus, produz um indivíduo em estado de excessos frequentes. É movido de muita culpa que muita gente prega onde deve, onde não deve, o que deve e o que não deve. É movido de culpa que tem gente que atravessa oceanos para fazer compensações. É porque não cuidou bem do pai e da mãe que muita gente se entrega a asilos. Se você for perguntar, é amor? Ele vai dizer, é amor por esses velhinhos que eu amo tanto. Quem dera fosse mesmo. Mas muitas vezes o cara está cuidando do pai que ele esqueceu, da mãe que ele esqueceu, de quem ele não cuidou, em outros. E não é de alguns, é de todos. Porque ele também tem ainda uma tia que vive e ele não cuida, um outro que vive e ele não presta atenção. É pouca gente para resolver a culpa dele. Ele tem que adotar logo uma multidão. Os mecanismos dessa natureza são inúmeros.
ganham fisionomias as mais diversas e por trás de grandes esforços humanos que não foram produzidos pelo constrangimento da graça, pela consciência do amor. Na maioria das vezes, o que existe é culpa em operação. É missão por causa de culpa, pregação por causa de culpa, ação missional por causa de culpa, solidariedade culposa, enfim, culpa latente na base do ser de uma quantidade enorme de pessoas, numa quantidade infinita de atividades que não são qualificadas pela consciência livre do amor, mas são definidas pela pulsão latente de uma culpa nunca resolvida, porque o perdão de Deus nunca se internalizou em nós como consciência serena que nos faz agir, não por causa de um impulso compensatório, mas simplesmente porque o amor de Cristo nos constranja a que assim seja. Outra coisa sobre fenômenos da alma, aqui neste lugar, além da culpa e dos mecanismos de compensação que ela produz, tem o fato de que eles estão na presença de Jesus e nenhum deles tem coragem de perguntar: quem és tu? Por que será que eles primeiro precisariam perguntar: quem és tu? E em segundo lugar, por que não tem coragem de perguntar: quem és tu? Bom, do ponto de vista fenomenológico, eles poderiam perguntar: quem és tu? Porque Jesus estava diante deles, mas quem está diante deles é um Jesus transhistorificado. É um Jesus sem as contingências do tempo e espaço. Eles tinham convivido 3 anos e meio com um Jesus contingencializado. Um Jesus com 33 anos de idade, quando ficava queimado, ficava todo ardido. No inverno ele ficava mais branco. Eles viram marcas daqueles 3 anos se imporem na face de Jesus. Eles viram todos os elementos da contingência. Olhem bem aqui para mim, eu estou todo contingencializado por quase 58 anos de existência vivida do jeito que eu vivi, vindo de onde eu vim. A maioria dos amazonenses, me dizem os oftalmologistas, tem uma pelezinha que vai crescendo com o tempo aqui nos olhos por causa do excesso de umidade lá da região. Eu tenho. E a maioria dos meus conterrâneos tem também. São contingências, circunstâncias. Se olhar um pouquinho aqui, tem um negócio que foi um taco com um prego que eu levei, uma cacetada que entrou aqui, aí ficou por aqui. Quando eu faço assim nos olhos, tem um corte por aqui que você percebe num dos lados, eu já nem sei qual deles é. Foi uma entrada de cabeça numa quina. Pá! Pô! Tem um monte de marcas que você vai adquirindo. Ontem eu dei uma virada assim no espelho, sem nem querer, eu fui pegar uma outra coisa no quarto do hotel, aí tinha um reflexo de um espelho no outro, e eu vi um sinal aqui grande da minha costa crescendo. Eu falei: epa, que negócio interessante, tô ficando velho mesmo, né? À medida que o papai foi ficando velho, ele foi ficando cheio de sinais para lá e para cá. Tinha um grande aqui. São contingências, são circunstâncias inevitáveis. Então, primeiro, Jesus estava agora ressuscitado, descontingenciado, transhistorificado, de modo que a fisionomia era a mesma, tudo era o mesmo, mas havia um redimensionamento. É como alguém que vem de uma outra dimensão para esta. Mas, meu Deus, aonde estão as marcas do que era antes e agora já não estão aqui, exceto as que ele preservou como signo da história. Mas, no mais, ele está todo ressuscitado e glorificado. Primeira razão, porque não perguntam: quem és tu? A segunda razão é porque todos eles no coração
estão vivendo a ambiguidade de dizer, ora, nós sabemos que Ele é. Nós somos os que sabem que Ele ressuscitaria de entre os mortos. Por que nós precisamos fazer essa pergunta de uma gnose, de um conhecimento imediato, se o nosso coração não pode acolher simplesmente a palavra que Ele dissera e a factualidade que sobre nós se impõe com a concreção de alguém que pode ser tocado, apalpado, que Ele mesmo faz fogo, acende um braseiro, bota peixes que a gente não sabe de onde Ele trouxe, mas todos os peixes são dele. Perguntar quem Ele é uma redundância ao mesmo tempo. O nosso coração gostaria de ter a coragem dessa redundância, porque o nosso coração precisa de repetições e de repetições e de repetições e de repetições que nos digam, sim, sou eu, sim, sou eu, sim, sou eu, todo dia. Mas há essa vergonha. Há essa vergonha. E eu sei que vocês estão me entendendo de como a alma da gente funciona nessa perspectiva, uma quantidade enorme de vezes, onde a vontade é dizer, és tu, Senhor. És tu. Embora o coração saiba, embora o coração tenha que saber, embora o coração não tenha por que não saber, mas a nossa necessidade de gnoses, de conhecimentos afirmados, repetidos, recalcados, é tão grande que a gente quer todo dia querer saber outra vez, és tu, és tu, és tu, és tu mesmo. Mas no coração deles, aquela culpa que os fizera resultado do fato de que eles fugiram, latejava ainda, e os impede de fazer essa pergunta, embora no coração eles soubessem que era o Senhor. Aí tem um braseiro. É outro momento de circunstancialização da cura e da terapia da cura. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde a palavra grega braseiro é usada. Uma é na casa de Caifás, onde Pedro negou a Jesus, onde se diz que eles estavam reunidos em torno de um braseiro. E no grego é exatamente a mesma palavra, braseiro. E aqui, no mar de Tiberíades, aonde eles viram um braseiro. Pedro está vindo de um braseiro para outro braseiro. Lá é um braseiro de culpa. É um braseiro de negação 3 vezes. Não sou eu, não conheço, nunca vi. Já disse que não sei quem é este homem e você vai para... em torno do braseiro. Aqui um outro braseiro. Silêncio de uma madrugada. Com o testemunho de alguns amigos, de alguns irmãos presentes. Se assentam em volta do braseiro. E Jesus não pergunta a Pedro, escuta Pedro, tu és Pedro? Eu te conheço de algum lugar? Essa é a diferença fundamental entre nós e Jesus. Que os melhores de nós ainda sentem uma tentação enorme de relembrar o ocorrido. Os melhores de nós. Os mais libertos entre nós. Os mais santificados entre nós, os mais transcendentemente elevados na consciência entre nós, ainda derrapamos na necessidade ou explícita e objetivamente, ou implícita e subjetivamente de, no coração, quando não fala com a boca, no coração diz, me deu vontade de dizer. Às vezes a gente apenas se educa para não falar, mas a maldadezinha do coração não consegue não repetir a vibração da energia que olha e diz, escuta, tu és tu mesmo.
Ou eu não te disse que seria? Lembras de como eu te falei? Essa é uma das coisas mais desgraçadas que existem dentro de nós. Essa necessidade de repassar algumas coisas. Tem coisas que precisam ser repassadas. Tem outras que não precisam ser repassadas. As que precisam ser repassadas são as que não foram internalizadas. As que foram internalizadas não precisam ser repassadas. E no coração de Pedro tinha sido internalizado, era óbvio. Ele estivera lá, correra para a tumba, junto com João, para ver se era Jesus mesmo, ouvir o testemunho de Madalena, vir ao Senhor, acolher o recado, encontrara com ele, agora estava aqui. Não tinha necessidade de nada, de pergunta nenhuma. Estava tudo dentro já. A gente não pode avaliar o que tem que ser repassado e o que não tem que ser repassado pela gravidade da ocorrência, mas única e exclusivamente por um critério, pela internalização ou não daquela consciência. Porque se internalizou a consciência, passa por cima. Se não internalizou a consciência, por amor àquela consciência, às vezes a gente tem que perguntar, escuta, você já conseguiu enxergar, processar isto aqui? Porque isto aqui aconteceu, isto aqui existe, não dá para fingir que não aconteceu. Mas se o coração já internalizou, já expressou, já chorou amargamente, já se agarrou com árvores, já deu soco em carvalhal, já se machucou de agonia, já disse, meu Deus, eu sou uma bosta. Para quê? Para que de novo? Para que outra vez? Para que rebostificar a alma do cara? Para quê? Ele está aqui. Está dando sinais de uma superlativização, inclusive adoecida. Em vez de ir com outros pegar, vai sozinho pegar tudo, ao invés de trazer alguns peixes, traz tudo que é peixe. Está dando todos os sinais de um exagero de auto-redenção. E Jesus não toca no assunto, só cria o cenário. É fogo contra fogo. É o braseiro da culpa agora com a lareira do perdão. Lá era um braseiro de agonia, aqui é uma lareira de aconchego. Aqui é uma refeição. Lá, Pedro está se comendo vivo. Aqui Jesus está dando de comer a eles. Mesmos elementos se sobrepondo a uma mente doída. E não raramente é assim que Deus faz. Não raramente é assim que Deus faz. Quando um dia um galo cantou, ele não faz o outro cantar. Frequentemente ele faz ondas quebrarem no silêncio de uma madrugada, diante de um braseiro que já não tem em si as imagens da labareda da culpa, mas carregam consigo o fogo que faz alimento para o corpo, para a alma, para o espírito, e que produz o acolhimento de uma comunhão que já não é mais um braseiro de acusação, mas é uma lareira de inclusão no coração. Aí tem um terceiro elemento nessa história. É quando eles acabam de comer. E aí a única coisa que interessa a Jesus não tem nada a ver com o que deu em você, rapaz. Nunca esperei isso de ti. Não. Só tem uma coisa que interessa a Deus, que deveria interessar também a nós, em qualquer que seja o vínculo que a gente queira preservar. Em qualquer circunstância, nós somos chamados a amar e a perdoar sempre.
Ao inimigo a gente ama e ora por ele. Embora não sejamos amigos dele, embora não gostemos do modo como ele se comporta, nós o amamos. É isso que os cristãos parece que não conseguem entender nunca. Ontem alguém me perguntou lá no Facebook, escuta, você gosta do Silas Malafaia? Falei, não, se eu disser que eu gosto, eu estou dizendo que eu gosto de algo que é contra a minha alma, o evangelho e a consciência de tudo. Agora, eu amo o Silas Malafaia. Gostar a gente leva para casa. Gostar, a gente diz, oh, que cheiroso, é uma afinidade. Gostar é identificação. Gostar é o que faz também uma amizade. Gostar é o que gera paquera, gera namoro, pode desembocar em casamento. Agora, amor não necessariamente. Às vezes e frequentemente você ama quem você não gosta pelo que ele faz. Você ama o que ele faz. Você não ama o que ele faz, mas você o ama. Você não gosta de quem a pessoa se tornou, mas a ama na esperança de que ela se torne outra coisa. E por ela ora, e por ela pede a Deus, e por ela deseja o bem, e não torce pelo mal dela jamais, e não quer vê-la quebrando a cara, nem se destruindo, nem se estrupiando, nem se arrebentando. Ora pelo que persegue você, ama aquele que não te ama e que não gosta de você e pede a Deus por ele, para que a graça dele alcança, mas a honestidade manda dizer, eu não gosto. Como Jesus não gostava do que Herodes fazia, como não gostava do que os fariseus faziam, como não gostava de um monte de coisas. E ele nos ensinou a diferença entre amar e gostar. Gostar é afinidade, amar transcende as afinidades e frequentemente vai para além de todas as contradições no desejo do bem pelo outro, ainda que você confronte e que os imediatos entendam aquilo de outro modo, mas o desejo do seu coração sempre é que alguma coisa da luz de Deus, da graça de Deus, ali se acenda, ou quando você não pode confrontar, Jesus diz, aquiete-se e ore. Mas não necessariamente tendo que gostar. Eu posso vir a gostar. Agora, enquanto eu não gosto, eu amo. Se essa consciência não entra em nós, nós não vamos muito a lugar nenhum na vida. Pois bem, chega Jesus para Pedro e apenas quer saber de uma coisa. Pedro, tu me amas? E a primeira palavra que ele usa no texto original aqui do Novo Testamento é a palavra que evoca relacionalidade fraterna. Tu gostas de mim? A gente é amigo? Porque é isso que a palavra filéu no grego significava, vínculo de fraternidade. Primeira coisa de Jesus olhando para Pedro é, tu me gostas? Eu te faço bem? Minha presença contigo te enternece? Aí Pedro diz, ah Senhor, eu te amo. Eu gosto, tu és todo gostável. Que não gostar de ti está doido. E eu não perdi o juízo, é claro que eu gosto de ti. Que eu te amo. Aí Jesus volta-se uma segunda vez, escuta Pedro, por assim dizer, entendam, é bom ter parte comigo? Tu gostas disto que a gente tem? Aí Pedro diz, eu gosto, Senhor. Aí vem o Senhor pela terceira vez. Diz, olha Pedro, agora eu quero saber o seguinte, mesmo que não seja gostoso, mesmo que doa, mesmo que venha a ser horrível, tu me amas, com aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que jamais acaba, que transcende o gostar,
transcende ser bom, está para além de milagres, está para além de confortos, está para além de aconchegos, está para além de curas, está para além de bem-estar. E se for tudo horrível, se não der para gostar do que está acontecendo, eu quero saber, tu és capaz de me amar para além do gostar da existência? Teu amor por mim pode passar para além do prazer do momento e tu me amares como Deus nos ama. Aí Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a ele pela terceira vez e disse: Senhor, olha aqui para dentro de mim, não adianta eu me explicar, o que eu vou te dizer, o que eu tenho para provar? E é só nesse momento em que cessam as explicações, cessam as demonstrações, cessa o puxar de rede cheia, cessam os excessos. E Pedro simplesmente diz: tu sabes todas as coisas, olha aqui dentro de mim. Olha aqui dentro de mim. Porque aqui dentro de mim, com todos os meus pecados, com todas as minhas relatividades, a única coisa que eu tenho para te dizer é que tu mesmo, que sabes todas as coisas, tu me sabes. E tu sabes que eu te amo, apesar de mim. Aí Jesus se levanta e diz: vem comigo. E eles vão andando. À medida em que eles vão andando, de repente Pedro ouve um roçar de pés na areia atrás. Aí ele olha e vê que João, mais jovem, companheiro de indústria pesqueira desde sempre, que tinha uma afinidade relacional com Jesus que alguns deles não tinham, talvez por ser mais jovem, talvez pela meiguice, talvez pelo temperamento, ele tinha essa liberdade de botar o peito na cabeça de Jesus, que não era um ancião, era só um rapaz de 33 anos de idade. Eu sou um homem velho comparado com ele. Aí ele vê João andando atrás, porque Jesus tinha dito a Pedro algo que deixou Pedro pensativo. Quando lhe disse: olha Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, guarda isto. Lembra de quando tu eras bem mais jovem aqui na Galileia, como tu eras o Pedro das candangas, para lá e para cá, fazias e decidias, essa tua impetuosidade fulminante, como tu eras tão cheio de ímpeto. Eu vou te dizer uma coisa, vai chegar o dia em que tu não vais ter mais nem o poder de te vestires. Tu vais estender a mão para que um outro te vista, e tu vais ser levado para onde tu não queres. E João diz, acrescenta, depois do ocorrido, porque Pedro morreu no meio dos anos 60, e João veio a escrever esse evangelho já 15, 20 anos depois da morte de Pedro e de Paulo. João acrescenta, diz: esse foi o modo de Jesus dizer a Pedro sobre o gênero de morte pelo qual Pedro haveria de glorificar a Deus. E de algum modo Pedro entendeu que Jesus estava falando dos últimos dias dele, da impotência dele, da fragilidade dele, da dependência dele, de como ele ficaria à mercê de caprichos, de como ele tinha que aprender a amar a Jesus e não só gostar de Jesus, porque chegaria um dia em que ele não iria gostar de nada que fariam com ele, mas se ele amasse a Jesus, para além de gostar das coisas de Jesus, ele aguentaria tudo naquele dia. E a tradição diz que Pedro foi levado em Roma e foi crucificado
levado à colina para ser crucificado, e no último momento ele teria dito, é só uma tradição, nós não temos nenhuma prova, nenhuma comprovação, mas são tradições e ecos antiquíssimos que viajam pela história da igreja, de que Pedro teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Aí Pedro não sabia o que seria, mas sabia que o que Jesus dissera dizia respeito ao desgosto dos últimos dias. Quando a gente tem que amar a Deus sem nenhum gosto, sem nenhum prazer, quando a gente está na mão de outros, quando a impotência abate, você às vezes não consegue mais levantar um braço, um derrame, não consegue mais falar, e só baba. É gostoso, não? Tu gostas disso, Pedro? Não, mas tu me amas, eu te amo. A maioria de nós vai ter que aprender a passar do tempo em que a gente gosta das coisas que Deus faz por nós, para entrarmos naquele tempo em que, mesmo quando a gente não gosta, a gente ama. Amém. Esse é o caminho de todos nós. Seja em nós mesmos, seja assistindo a vida de gente que a gente ama impotentemente, sem nada poder fazer. Sendo tomado pela mão, sem autodeterminação. Pedro entendeu o significado. Aí ele, quando vê João vindo atrás, e ele que tinha sabido que o que Jesus dissera dizia respeito à morte dele, ficou tomado por aquela coisa esquisita, né? Poxa, que profecia mais terrível. E quanto a este que está andando aqui atrás, o maninho João? O que vai acontecer com ele, Senhor? Faz parte da morbidez humana não querer que a nossa tragédia seja única, né? Foi Pedro mesmo que, entendendo isso, na epístola que ele escreveu, disse aos irmãos: fiquem, pois, sabendo, ó irmãos todos, que os mesmos sofrimentos que nós estamos enfrentando estão sendo compartilhados por toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Porque a partir dele mesmo ele sabia o que era a natureza humana. Então ele disse: olha, não pensem que vocês estão sofrendo sozinhos, está doendo aqui e em todo lugar também. Existe uma estranha maneira dos humanos, às vezes, receberem consolação. Vocês já notaram? Quando você compartilha lá, por exemplo, na VMVTV, eu coloco uma história de um cara que não tem as pernas, nem os braços, nem o olho, nem não sei o que, não ouve, se superou, fez isso, foi aquilo. Um monte de gente escreve dizendo assim: ai, que consolação. É, porque existe algo na nossa natureza que parece que precisa pensar que tem gente em estado muito pior do que o nosso, conseguindo vencer. E quanto a este, é só comigo que vai acontecer? Ou vai sobrar para mais alguém essa graça? Tu vais derramar esse dom de padecimento em mais alguém? Para puxar a rede, ele disse que não precisava de ninguém. Agora, para sofrer, ele quer o mundo inteiro com ele. Pelo menos João. E quanto a este? Aí Jesus disse: que te importa? O caminho de cada um de nós é o caminho de cada um de nós. Não se compare com ninguém. A sua dor é a sua dor. A do outro é a dele.
Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, mas não compare dores, não compare amores, não compare privilégios, não compare deveres, não compare dons, não compare nada. Cada um leva seu próprio fardo. São trajetórias singulares, irrepetíveis, incompartilháveis, únicas, assim como a pedrinha branca lá de Pérgamo, lembram? É um processo de individuação, de total singularidade. É assim porque o caminho de cada um de nós é um caminho também de absoluta singularidade. Por mais que do lado de fora pareça, por dentro, nada é igual. Nada. O que pode pesar muito para mim, para você pode não ser tão pesado. O que para mim não pesa quase nada, para você pode ser horrível. De modo que ninguém sabe, olhando de fora, o que cada coisa significa para cada um outro. Nenhum de nós. E quanto a este, it's none of your business, Peter. Você não tem nada a ver com isso. Se eu quiser, por exemplo, que seja o oposto, se eu quiser que ele fique aqui como um Matusalém zumbificado, até que eu volte, quando quer que eu volte, que ele seja uma anomalia histórica, o que tu tens a ver com isto? Ele vai morrer, mas se eu quiser que ele não morra, o que tu tens a ver com isso? O destino da tua vida é diferente do dele, o teu caminho não é o dele, o que tu tens a ver com isso? Cada um viva seu próprio caminho, cada um abrace com amor o que a graça de Deus nos vem trazendo para alegria, para consolo e também no meio de muitas tribulações, como disse Paulo. Por isso, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança, e que a esperança não confunde, porque por ela Deus derrama abundantemente o seu Espírito Santo sobre o nosso coração, que não nos deixa confusos mesmo na mais perturbadora tribulação. Quando a gente passou de dizer eu gosto de ti, do que tu fazes por mim, e a gente aprendeu a dizer eu te amo, não importa o quê. Aleluia. Quanto a este, eu espero que hoje aqui, essas 4 lições da alma, da mente, do coração de cada um de nós, tenham realizado a graça de cura que só o Espírito Santo pode aplicar e fazer acontecer, conforme a necessidade de cada um de nós, na vidinha, no interior do coração, nos relacionamentos, nas curas, na libertação das culpas, na libertação da vontade de autossuperação da culpa por mecanismos de compensação, produzindo em nós a certeza de que perdoados por Deus, perdoados em nós mesmos, portanto, perdoemo-nos a nós mesmos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Aprendendo que tem coisas que a gente gosta, e é bom quando a relação com Deus está cheia de coisas gostosas, mas a gente tem que dar um passo para além, e tem que aprender que chega aquela hora em que a relação com Deus não traduz uma amizade de fofuras, mas o vínculo com Deus vai significar a gente ter que dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A gente seja levado pelo Espírito Santo a que hoje aqui algumas lembranças malignas sejam tiradas
do braseiro das culpas da nossa mente. E que o Espírito de Deus nos enterneça e nos coloque à volta do braseiro, da lareira, da comunhão e do aconchego. Que aqui também a gente aprenda e talvez se conheça, se discine e se perceba como gente cujas pulsões ainda são fruto de mecanismos de compensação por coisas que a nossa moral, que a nossa ética, que a nossa culpa religiosa ou de qualquer natureza tem nos feito agora transformar em missão, em dever, em ação. Que nós fiquemos livres de qualquer pulsão, por mais que ela produza missão para fora, não estará produzindo graça curadora de Deus para dentro, e que toda e qualquer ação da nossa vida seja provocada pelo constrangimento do amor de Deus e não por nenhum mecanismo de compensação histórica ou psicológica, para que vale a pena. Porque ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se isso não for fruto de um amor espontâneo, para mim, de nenhum benefício redundará para o meu ser, para a minha alma. Que a gente também pare de se comparar. Por que que ela casou, eu não casei? Por que que os filhos dele são tão legais, os meus dão tanto trabalho? Por que que o ministério dessa pessoa parece ser tão fácil, o meu é tão atravancado? Por que que aquele ali ganha a vida de uma maneira tão mais tranquila e a minha tão pesada? Para com isso, em nome de Jesus. Pare de olhar para o outro e perguntar quanto a este. Viva o privilégio de ser quem você é. É um privilégio ser você. É um privilégio ser eu. Eu não queria ser ninguém aqui, nem ninguém no mundo inteiro. E eu vivo hoje a vida que eu gosto de viver. Eu não estou exilado de nada, não me exilei de nada, não estou fugindo de nada, estou no lugar que eu gosto de estar. Com a mulher a quem eu amo, com os filhos que Deus me deu, os meus e os dela, com os netinhos que estão vindo dessa produção humana, levantando todo dia, sentando naquele cantinho ali, falando com vocês e com o mundo inteiro, sem nenhuma pretensão além daquela de que o Evangelho vá chegando nos corações. Se me disserem, queres trocar de vida, queres voltar atrás, meu Deus, lá atrás ninguém me impediu de fazer nada, eu é que saí de tudo aquilo. Ninguém me disse, você não pode mais, eu é que disse, não quero mais, eu é que disse, não desejo mais, eu é que disse, isso aqui já não me serve. Convites naquele tempo e até hoje para voltar para qualquer daquelas coisas acontecem toda hora e são fáceis. Eu não quero, eu amo ser quem eu sou, vivendo o dia de hoje. E eu lhes digo, hoje é melhor do que há 40 anos atrás, do que há 30 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que o dia de ontem. Hoje é melhor, amanhã será melhor. É bom ser eu em Deus. Eu não quero ser ninguém além de mim, e espero que você não queira ser ninguém além de você. Só não faça de você um você apequenado. Um você apequenado é um você comparado, é um você se medindo com outros, é um você achando que o destino da sua vida não está sendo facilitado enquanto de outros são. Esse é um você ruim. Mas um você feliz em Deus pela graça que recebe. Não importa a cara dela, às vezes com sorrisos, às vezes com caretas, mas são graças de Deus, e por trás de trás graças eu encontrarei sempre glória e glória e glória e glória, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para a glória, para o bem, para o fazimento de todo aquele que ama a Deus, que não só gosta das coisas boas, mas que diz, olha aqui dentro, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Jesus amado, Verbo de Deus, em quem todo o cosmos e os multicosmos, o universo e os multiversos existem. É diante de ti que nós estamos, porque os céus dos céus, o universo e os multiversos
e todas as camadas dimensionais não te podem conter. Tu, porém, dizes que estranhamente habitas com o contrito e quebrantado de coração. Vem e derrama a plenitude do teu amor em nós. Ajuda-nos a gostar de tudo que em ti é gostoso. E ajuda-nos a te amar mesmo quando nada seja gostoso. E tu sabes todas as coisas e tu conheces os nossos limites. E tu sabes que apesar de tudo e apesar de nós te amamos. Ajuda-nos a crescer nesse amor. E ajuda-nos a vivermos sem nos compararmos com ninguém. E permite-nos esquecermos das coisas que para trás ficam. A perdoarmos tudo que para trás ficou. E a perdoarmos-nos a nós mesmos. E a perdoarmos o nosso próprio passado. E também o de todo outro irmão e ser humano. E a prosseguirmos para as coisas que estão adiante de nós. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos aqui e por todos os milhares e milhões de outros que nos verão quando esta mesma palavra intensificada pelo teu Espírito chegar ao coração de qualquer pessoa em qualquer parte da terra, em qualquer momento da história. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado por terem suportado as gotinhas com sobriedade.